Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, de novo falando do Valdomiro Santiago. Cada vez mais esse cara tem chamado a atenção aqui no canal e não tem como evitar falar de umas coisas tão na cara como está acontecendo agora. Escuta só essa matéria enviada pelo nosso querido irmão Gil Oliveira, um veterano em peso pesado aí nas dicas. Desde já fica aqui o agradecimento em nome de toda a nossa família. E é o seguinte, família, a matéria diz: templo é dinheiro. Pastor compra novo avião de 59,3 milhões. Em 2013, a Receita Federal desmontou um esquema entre bacanas que voavam em jatinhos registrados no exterior para sonegar impostos aqui. A matéria é de O Globo, de 16 de 12 de 2020. Brasil. Em 2013, a Receita Federal desmontou um esquema entre bacanas que voavam em jatinhos registrados no exterior para sonegar impostos aqui. Foram autuadas quase 2 dúzias de aeronaves. Aborrecido com o fisco, o pastor Valdomiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder do Dinheiro, na época, teria preferido abandonar um Falcon em Campinas. Agora ele, que já declarou que tinha 6 aviões, estaria comprando, segundo o coleguinha Ricardo Sete, um novo modelo no valor de 59,3 milhões, segundo o jornalista. Bom, meus caros irmãos, isso aqui tem que ser investigado melhor, é óbvio, né? Tem muita coisa ainda que parece meio turva, só que uma coisa é fato, família. Não vou nem falar de Valdomiro nessa questão, até porque eu não posso fazer isso, porque eu não tenho provas. Mas grande parte da droga que entra no Brasil, armas ilegais, contrabando e etc, não vem só pelas fronteiras não. Essa turma da elite, muitos deles trazem essas coisas aqui para dentro como se não fosse nada demais, como se fosse uma simples mercadoria. Porque para eles, né, que tem dinheiro, infelizmente a justiça no Brasil, ela é assim, a lei no Brasil. Ela cobra muito do pobre, mas o rico, quando faz alguma coisa errada, ele tem uma porrada de recurso. Recorre disso, recorre daquilo. A própria mídia, ao se referir à classe deles, tem um maior cuidado, maior respeito, o que é diferente do pobre. Às vezes o cara só tava no dia errado, no momento errado, pronto, meu amigo. Já leva nome, é esculhambado e nem o direito de resposta eles dão muitas vezes, a não ser que a pessoa entre na justiça. Então basta a gente lembrar daquele episódio do Aécio Neves mesmo, né, que pegaram lá em uma de suas fazendas um helicóptero carregado de drogas e até hoje não deu nada pra ele, ficou por aquilo mesmo e passou. As pessoas nem se lembram mais desse caso. Nós aqui que temos memória, fazemos questão que você se lembre desse caso. Mas acabou tudo em pizza, não deu em nada pro cara. Mesmo as pessoas denunciando que era uma prática comum, mesmo as pessoas avisando que pessoas como ele ganham muito dinheiro fazendo esse tipo de coisa, não deu em nada e não foi provado. São homens fortes da maçonaria, todo mundo sabe disso. E voltando a falar do Valdomiro, se a gente lembrar daquela matéria, aquele dossiê que o falecido Marcelo Rezende fez sobre ele, o Valdomiro já até chegou a debochar dos aviões, né, que eram atribuídos a ele. A reportagem com certeza deve ter ouvido falar desse esquema. Esse esquema que está sendo mostrado agora, segundo o jornalista, é claro. Na ocasião, o Valdomiro fez o maior deboche e disse: olha, você é besta ficar dizendo que eu tenho aviões, teco-teco. Você mostrou teco-teco. Vamos relembrar esse trecho. Mostrado o avião, por que você não mostrou? Você mostrou os teco-teco lá, que lá. Eu vou pegar o prefixo daquilo lá, você vai ter que dar conta com os donos, que eles não autorizaram vocês a mostrar aquilo lá, não. Você mostrou um monte de teco-teco. Uma pessoa que compra um monte de teco-teco tem que ser muito burro. Você acha que eu sou burro, é? Mas eu vou comprar teco-teco pra viajar pra África, você vai dizer oriundo, rapaz. Faltava essa. Você vê que o cara é debochado, família. Com certeza se tratava dessas aeronaves. 59,3 milhões. Um valor de um dos aviões que supostamente o Valdomiro tem, né, segundo a matéria aqui, da própria mídia e está em diversos portais de internet. Ele declarou, né, depois que a Receita Federal começou a apertar ele declarou que tinha 6 aviões e estaria comprando um novo de 59,3 milhões. O que é um pouco contraditório. Não é mais segredo para ninguém que o Valdomiro atrasa o aluguel dos seus templos pelo Brasil todo. Diversos proprietários daquelas igrejas dele, do templo dele, reclamam que estão há meses sem receber. Ele alega que é culpa do Sungamonga, que por causa desse mal terrível que a gente enfrenta, ele não pôde mais ganhar dinheiro, mas tem pessoas que faz anos que não recebem. Então esse é um ponto. No último vídeo que falamos sobre ele foi com o tema de A Mão de Deus Pesou. Valdomiro toma prejuízo de 800 milhões e perde o canal de TV
Então o cara que perdeu tudo isso, né, um prejuízo tão grande, tá comprando uma aeronave nova de 59,3 milhões, é de se estranhar, meus irmãos, até porque ele vendeu também a sua mansão, né, bem abaixo do preço. Talvez agora fique explicado o porquê dele fazer isso, para fechar esse negócio. Uma aeronave desse valor com certeza é um bom investimento, sem dúvida nenhuma. Agora, uma coisa que eu fico me perguntando, meus irmãos, é que como é que ele usa esses 6 aviões? Para que ele quer 6 aviões? Por que tá comprando mais esse novo? Porque, meus irmãos, é fato, é uma coisa que a imprensa sabe, a mídia sabe, mas não costuma falar porque envolve a elite brasileira. Mas muito do material ilícito que se encontra no nosso país vem justamente dessa elite. Eles que trazem para suas fazendas gigantescas, acima de qualquer suspeita, tem contatos com autoridades muito poderosas. Então você vê que para eles trazerem algo desse tipo é muito mais fácil do que para qualquer bandidozinho pé de chinela. Eu gostaria de repetir o que eu falei no outro vídeo, que essas coisas estão aparecendo para nós, família, tão explícito assim, porque estamos realmente em tempos trabalhosos. E Deus quer mostrar para você o que, infelizmente, os caras estão transformando o evangelho. Tá se tornando isso aí, ó. Tudo que é fraude, tudo que é política, tudo que é ganhos ilícitos, esses caras estão no meio. Sempre estão no meio. Um inscrito até chegou a comentar dizendo: Davi, esse cara logo vai estar no auge de novo, porque basta esse mal terrível passar que as pessoas vão lá encher os bolsos dele de dinheiro. Mas parece, meus irmãos, pelo que a gente tá vendo aqui, que nem precisa, porque ele já tem os bolsos cheios de dinheiro. É isso que essas matérias estão deixando claro. E as especulações que a gente fazia tem se comprovado cada vez mais que se trata de fatos e não especulações. Outra coisa que vale destacar nessa matéria, dê uma boa olhada para essa página. Família, eu vou até contar, sem brincadeira. 1, 2, 3, 4, 5 linhas e meia. Não chega nem a 5,5. 5 linhas com uma matéria tão importante, tão interessante, não é, para as pessoas, para a grande maioria, porque expõe o sistema, não porque a gente queira saber alguma coisa do Valdomiro. Para mim ele é tão importante como a mosca do cocô do cavalo. Mas é importante falar sobre isso porque muitas pessoas acreditam que esse cara é algum tipo de ungido, sabe? Que é até uma blasfêmia na minha opinião, porque o último ungido foi o próprio Jesus Cristo. Você vê na Bíblia que Deus foi mandando cada vez um homem maior do que o outro. Então eu acredito que se Deus tivesse que mandar outro ungido agora, né, depois do seu próprio filho, era sinal que esse que viesse agora era maior do que o próprio filho. Isso é impossível de acontecer. O nosso Jesus Cristo, o nosso Yahushua, ele foi o último. Ele foi o último, o verdadeiro. O que vier depois, principalmente desmentindo o evangelho, a gente já sabe de quem parte ele veio. E é preciso ficar esperto, meus irmãos. Porque às vezes num momento de fragilidade, num momento de carência, de falta de energia, de força, um cara desse vem, joga um papo na pessoa, o cara começa realmente a acreditar que ele é algum tipo de representante direto de Deus na Terra, quando não é. E qualquer um pode ser. Quando você explica o evangelho da forma que ele é, quando você não manipula pelo seu gosto e vontade, você está fazendo a obra de Deus. Você não é ungido porque, já expliquei, é ungido. Já passou a época deles. O último que veio foi o próprio Filho de Deus. E aí a aliança foi perfeita, não precisa de mais complemento. Agora, meus irmãos, prestem atenção que isso é só o começo. O que está aparecendo do Valdomiro e outros pastores é só o começo das bizarrices que ainda vão tentar implementar dentro do evangelho. Isso faz parte do fim dos tempos. Isso faz parte dos planos do maligno. Só que mesmo que isso seja um fato e tenha que acontecer, meus caros e queridos irmãos, nós não podemos aceitar como se fosse uma coisa normal. Isso não é normal. Um homem que se diz entendido da palavra de Deus não deveria se passar por esse tipo de coisa. É realmente lamentável que estejam hoje distorcendo a palavra do nosso Jesus Cristo, introduzindo doutrinas maçônicas e outras diversas no meio do evangelho, e assim, como está escrito, as pessoas saem 2 vezes mais filhas do diabo ao conhecer esse tipo de coisa do que eram antes de conhecer. Então realmente é terrível. Irmãos, eu vou encerrar esse vídeo aqui, mas eu queria fazer uma pergunta. É uma pergunta mesmo, eu não estou acusando o Valdomiro, até porque não posso e não tenho como provar nada, nem ele nem nenhum. Mas eu gostaria de perguntar a vocês se esses pastores milionários que tem aqui no Brasil, será que esses milhões todos que eles juntaram foram realmente apenas com doações dos fiéis? Sinceramente eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu sempre achei que o pessoal é bobo, o pessoal doa mesmo. Mas agora, sabendo desses aviões, o Valdomiro, que sempre negou que tivesse aviões caros, agora assume que tem 6 e está comprando um novo com esse valor estratosférico. Aí eu me pergunto, meus irmãos,
Pra que esses caras querem tanta aeronave? E mais desse porte, né? Pronto para fazer viagens internacionais particulares. Será que aquela história de igrejas servem para lavar dinheiro, de fato, servem para servir como justificativa dos bilhões que esses homens têm na mão? Mais uma vez, deixo claro que eu não estou acusando, eu estou fazendo uma pergunta. E eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês acham. É com a opinião de vocês que eu também melhoro a minha. Você acha, meu nobre e querido irmão, que as igrejas hoje estão servindo como lavagem de dinheiro para esquemas que esses homens milionários e poderosos, você sabe que pessoas como Edir Macedo, como Valdemijo, eles têm passaporte diplomático, eles podem ir, eles podem vir, e aí mesmo enfrentando esse mal terrível, as igrejas fechadas e esses caras continuam ostentando dessa maneira, eu pergunto, será que o dinheiro realmente só vinha dos fiéis? Ou será que tem muito mais coisa aí nesse balaio de gato? Aqui você sabe que a gente sempre expressa o nosso pensamento, doa quem doer. E eu gostaria que você fizesse o mesmo, meu caro irmão, aí nos comentários. O que você acha de verdade? A gente vai ficando por aqui, voltamos amanhã, se assim o Criador permitir. E que o nosso Jesus Cristo, nosso Yahushua, acompanhe e proteja cada um de vocês. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.